O Supremo Tribunal Federal anulou uma lei municipal que criava o programa Escola Sem Partido. Esse caso aconteceu no Paraná, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo. Quem traz os detalhes desta medida é a repórter Anne Beckhauser, direto da Rádio Jovem Pan de Curitiba. Bom dia, Anne. O que o STF considerou nessa decisão? Bem-vinda. Isso mesmo, uma cidade bem pequena aqui do nosso interior do Paraná, com um pouco mais de 8 mil habitantes, que entrou em vigor em 2014, estava causando bastante polêmica. O STF agora decidiu de forma unânime que essa lei não tem mais validade. Pela lei municipal, a intenção seria combater uma suposta doutrinização política e ideológica nas salas de aula, proibindo conteúdos que pudessem contrariar convicções religiosas ou morais, tanto dos alunos quanto dos pais. Mas para os ministros do STF, a regra é inconstitucional. Primeiro, porque os municípios não podem criar normas que mudem a questão das diretrizes da educação, uma competência que seria, então, do Congresso Nacional, ou seja, da União. Segundo, porque a lei, ela fere alguns princípios garantidos pela Constituição, como a liberdade de ensinar, aprender e expressar ideias. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, afirmou que a escola deve ser um espaço democrático com pluralidade de pensamentos e que não cabe censura prévia, no caso aí, do trabalho dos professores em sala de aula. Os ministros também destacaram que a educação deve promover diálogo, liberdade e não, neste caso, restrições ou censuras. Essa ação foi apresentada por entidades ligadas à área da educação e também dos direitos humanos aqui do Paraná. Nós separamos um trecho da fala do advogado do Instituto Brasileiro Administrativo, Rodrigo Valgas. Segundo ele, a norma impõe restrições que configuram uma censura prévia aos professores em sala de aula. Vamos acompanhar o que ele disse. Os dois elementos mais importantes desses efeitos inibidores estão previstos nesta norma municipal. Primeiro, censura prévia. Depois, conceitos jurídicos indeterminados. Afinal, o que é exatamente neutralidade política? O que é doutrinação ideológica? Portanto, o risco de processos administrativos disciplinares, eminente presidente, eminente relator Luiz Fux, é absolutamente presente. Exatamente. Relembrando que essa lei já estava em vigor desde 2014, estava em discussão e acabou para o STF, que agora anulou essa lei municipal. Nesse município que fica aqui no interior, no Noroeste, região Noroeste, que tem pouco mais de 8 mil habitantes no Paraná. Bia. Muito obrigada pelas informações, Anne Beckhauser. A gente vai aprofundar a discussão sobre esse assunto aqui com o Roberto Mota e o Lucas Merreiro, porque apesar de Santa Cruz de Monte Castelo, lá no Paraná, ter menos de 10 mil habitantes, essa é uma discussão que volta e meia ganha, sim, repercussão a nível nacional, porque a gente fala ali sobre a escolha de muitos pais de manter os filhos em determinadas instituições, porque enxergam que existe ou não algum tipo ali de disseminação de opinião política partidária por parte de professores. É um assunto bastante delicado aqui, Roberto Mota. Você avalia de que maneira essa posição do STF e também essa tentativa dos municípios, mesmo que pequenos, tentarem legislar em torno desse assunto, uma lei que ficou em vigor desde 2014? É curioso que não caiba censura prévia, a não ser em casos excepcionais. É curioso também que todas as questões do país agora sejam decididas e resolvidas pela Corte. O projeto de escola sem partido não tem nada a ver com censura. Ele é uma reação contra a doutrinação nas escolas. Não é uma suposta doutrinação. A doutrinação é um fato. O ensino brasileiro, o sistema de ensino estatal e privado também, é uma máquina de doutrinar, de impor a visão marxista do mundo. Qualquer pai ou mãe que se dê ao trabalho de verificar os livros e o material que os seus filhos usam, vai tomar um susto todo dia. Fala, Lucas Merreiro, como é que você avalia esse projeto e você entende que ele, nesse caso, feriria algum tipo de regra na Constituição por impedir conteúdos que gerassem conflito, por exemplo, com questões religiosas?
Eu acho que não necessariamente, Evandro. O projeto do Escola Sem Partido, ele não visava censurar certos discursos, mas sim assegurar que diferentes visões de mundo seriam abordadas, e não uma em detrimento da outra, e não falar que uma é correta e ignorar as outras. Agora, na prática, é muito difícil você garantir que todas as visões sobre a história de um determinado local vão ser ensinadas, por exemplo, que todas as religiões vão ser abordadas. É complicado isso, né? Eu concordo que a doutrinação é sim um problema em alguns lugares. Existem professores que querem ensinar, sei lá, que marxismo é uma coisa maravilhosa, que a União Soviética era um país com liberdade. Isso é um absurdo. E um professor que faz isso, ele tem que ser, no mínimo, ter uma chamada de atenção ali, né? Tem que parar de fazer esse tipo de coisa. Mas eu entendo também que há um pouco de histeria coletiva nesse negócio do Escola Sem Partido. Ora, os problemas educacionais no Brasil são muito mais profundos do que simplesmente essa doutrinação. Quem me dera a doutrinação de professores marxistas fosse o grande problema educacional brasileiro. Nós somos um país ainda com alta taxa de analfabetismo, um país em que escolas enfrentam diariamente adolescentes grávidas, escolas que não têm boa infraestrutura, escolas cujos professores recebem muitas vezes e não vão trabalhar, e aí não podem ser demitidos porque tem a estabilidade do servidor público e fica feio demitir professor. Vejam quantos problemas nós temos com a educação no Brasil. De novo, eu acho que é errado um professor que tenta doutrinar, mas é uma realidade muito distante do Brasil dizer que esse é o problema da educação brasileira. Então a gente tem que focar em muitas outras discussões antes de bater na questão da doutrinação. Muito obrigado, Lucas Merreiro.